Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento de culto que somente ao nosso Deus é devido. E para dar início ao nosso culto, eu convido que abram comigo as suas Bíblias em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, eu estarei lendo dos versículos 4 a 8. Hebreus 6, 4 a 8. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem ela é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Oremos agora em louvor e em adoração ao nosso Deus. Senhor, louvamos a Ti pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, pelo privilégio também que temos de prestar culto a Ti. Tu és tão grande, Tu és sublime, e Tu és santo, santo, santo. E mesmo assim Te importas conosco, por isso Te louvamos e suplicamos. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, que seja tudo pelos méritos de Cristo, com a iluminação do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Abramos agora os nossos hinários no hino 47, Louvor e Glória. Hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Passemos agora para o nosso momento de confissão de pecados. Peço que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5.
Lucas 5, estarei lendo do versículo 29 ao 32. E após essa leitura, vou pedir que o nosso irmão presbítero Sidney esteja fazendo uma oração de confissão de pecados. A palavra do nosso Deus nos diz: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar na sua casa para te louvar, te bendizer, fazer essa transmissão, ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando e guardando, ó Pai. Queremos te pedir nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas, Senhor Deus, que ainda não te conhecem, ó Pai. Que o Senhor venha abundar no coração dessas pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor venha fazer a sua obra, Senhor Deus, e venha nos usar, Senhor Deus, como instrumento de propagação da sua palavra, Pai. Queremos te pedir, Senhor Deus, por essa pandemia que assola esse mundo, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece tudo o que acontece, Senhor Deus, e nenhum fio de cabelo cai da cabeça de um servo de Deus sem que o Senhor permita, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão sendo assoladas, que estão doentes, Senhor Deus, que estão precisando da sua palavra, ó Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, porque sabemos que isso é fruto do nosso pecado, ó Pai. Isso é fruto de muitas vezes de não reconhecermos a sua grandeza, Senhor Deus, a sua divindade, Senhor Deus. Reconhecer, Senhor Deus, o preço que teve, Senhor Deus, na compra pelos nossos pecados, ó Pai. O preço de ter o seu Filho, Senhor Deus, crucificado para salvar a nós, Senhor Deus, que muitas vezes nos tratamos como indigentes, Senhor Deus, como as pessoas que não merecem a sua honra, Pai, que não merecem o seu reconhecimento, Senhor Deus, mas só a sua grandeza, Senhor Deus, só o seu poder, Senhor Deus, e sua infinita bondade, Senhor Deus, para nos perdoar, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, e torna-nos, Senhor Deus, pessoas cada vez melhores, Senhor Deus, para que possamos te servir melhor, te louvar melhor, Senhor Deus, e principalmente, ó Pai, trabalhar melhor, Senhor Deus, para te honrar. Em nome de Cristo Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Passando agora para o nosso momento de intercessão, vamos abrir a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu estarei lendo do versículo 17 ao 22. Segunda Pedro 2, a partir do versículo 17, a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu estarei agora fazendo uma oração de intercessão. Senhor, nós queremos clamar a Ti por aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, por aquelas pessoas que ainda estão no caminho das trevas, inclusive familiares
queridos nossos. Suplicamos também por aqueles que estão afastados de Ti, que possam estar retornando aos Teus caminhos, Senhor. E suplicamos que Tu tenhas misericórdia, ó Deus, da Tua igreja, diante de todos aqueles que têm propagado falsos ensinos. Suplicamos ainda, ó Deus, por aqueles que se encontram enfermos, doentes, por conta da Covid, por conta de outros motivos mais, que o Senhor, como médico dos médicos, esteja agindo para que haja um diagnóstico concreto, um tratamento adequado. E suplicamos também, como médico dos médicos, o Senhor esteja trazendo a cura, ó Deus. Que o Senhor traga a solução para essa pandemia, mas que nós fiquemos com todo o aprendizado que ela tem nos trazido. Suplicamos pela nossa pátria, pelos governantes, que os mesmos estejam se preocupando com o povo, com a população. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Conduza as nossas vidas. Sustenta os Teus servos e sustenta também, ó Deus, os profissionais da saúde que têm trabalhado tanto nesse período. Colocamos o restante desse culto em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino 82, Divino Preceptor. Hino número 82, de número 82. Vamos passar agora para o nosso momento de gratidão e vou convidar os irmãos que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu estarei lendo do versículo 24 ao 29. João 5, 24 a 29. A palavra do nosso Deus nos diz: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, perdoe, irmãos, eu estava lendo no capítulo 6, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar. Porque ao Filho do Homem, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Peço que o nosso irmão presbítero Luiz faça uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor. Gratos por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós, em especial, todo o bem que o Senhor tem feito à Tua igreja, ó Pai. Amém, obrigado por Jesus Cristo, que morreu a nossa morte na cruz do Calvário, e através dele nós podemos ter vida, ó Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem caminhado conosco, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos fortalecido e nos dado sabedoria para continuar. Continua, Senhor, a nos abençoar, a nos dirigir, a nos guardar, ó Pai. Recebe a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor nos tem feito, mas em especial pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, o Seu Filho amado, ó Pai. Recebe a gratidão do Teu povo e dá que possamos a cada dia crescer mais e mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o reverendo que estará trazendo a palavra e que a sua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor nos ajude a praticá-la no nosso dia a dia. Obrigado por tudo. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus agora, na primeira carta de João, dando continuidade à nossa exposição nessa carta. 1 João, capítulo 1 João, capítulo 2, eu estarei lendo do versículo 18 a 23. A palavra do nosso Deus nos diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Eu suplico a Tua iluminação, a fim de que eu a transmita com clareza, com fidelidade, que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. No nome de Jesus oramos. Amém. Provavelmente, todos nós já ouvimos falar sobre alguns assuntos, como anticristo e unção. Provavelmente você já ouviu falar sobre esses temas. Mas geralmente há uma compreensão errada no que diz respeito a estes assuntos, inclusive muito equívoco no próprio contexto evangélico, inclusive contexto evangélico brasileiro. Mas nessa passagem aqui nós vamos ver isso, vamos tratar desses assuntos. A mensagem dessa noite eu quero que nós reflitamos o seguinte: a diferença ou o contraste entre os anticristos e os cristãos. E a primeira lição que nós tiramos aqui
nos versículos 18 e 19, é que os anticristos não permanecerão na igreja, não permanecerão no contexto cristão. E aqui João inicia um novo assunto, embora relacionado àquilo que ele já tinha dito anteriormente. Ele novamente chama seus leitores de filhinhos, ou de queridos filhos, amados filhos. E aqui ele pretende alertar seus leitores sobre os perigos de pessoas, as quais ele chama de anticristos. À luz do contexto, os falsos cristos eram aqueles que amavam o mundo, colocando seus interesses em oposição a Cristo. E João declara que eles estavam vivendo a última hora. Evidentemente, meus irmãos, que João não estava falando, quando ele fala de hora aqui, ele não estava falando algo literal. Essa expressão, ela aparece apenas aqui em todo o Novo Testamento, mas com certeza tem o mesmo significado de expressões que aparecem lá nos Evangelhos, últimos dias e últimos tempos. Então, última hora certamente tem o mesmo sentido dessas expressões usadas ou ditas nos Evangelhos. João estava aqui falando de escatologia, algo que ele ia tratar de forma mais detalhada em Apocalipse. A doutrina dos últimos dias, algo que quando nós olhamos para Apocalipse, para o livro que ele escreveu, Apocalipse, as 7 igrejas lá do Apocalipse, nós vamos perceber que ele vai tratar ali de uma forma mais ampla, detalhada sobre a doutrina dos últimos dias, inclusive Jesus, o próprio Jesus, aparecendo ali na ilha de Malta a ele. Última hora, portanto, significa o período que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Mas também podemos pensar no período que vai desde a sua ascensão até a sua volta. O fato é que os leitores de João já tinham ouvido falar sobre a vinda de falsos cristos. Jesus tinha tratado disso nos evangelhos, mas é importante que nós entendamos, compreendamos aqui o que significa anticristo. Qual o significado disso? Na verdade, significa um falso Cristo, alguém que se coloca no lugar de Cristo, mas pode significar também alguém que se opõe a Cristo. Alguém que se coloca no lugar de e que se opõe a. Esse é o significado de um anticristo. Seus leitores sabiam que no fim dos tempos apareceria o anticristo, pois isso fazia parte do ensino apostólico, mas João afirma que muitos anticristos já tinham vindo, já estavam no mundo, continuavam vivendo. E João explica ainda quem eram esses tais anticristos, afirmando que eles tinham abandonado a igreja, abandonado o contexto cristão, porque eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles tinham saído porque não eram cristãos. Na verdade, eram prejudiciais à igreja porque negavam a Cristo. Eram os falsos mestres que haviam permanecido naquela comunidade cristã. É provável que tenham inclusive exercido algum tipo de liderança ali, porém acabaram apostatando da fé por darem atenção a falsos ensinos. Mas mesmo tendo deixado de pertencer às igrejas cristãs, ainda tentavam convencer os cristãos ali a abandonarem também a igreja de Cristo para seguirem os seus ensinos, seus falsos ensinos. João deixa claro que se aquelas pessoas pertencessem de fato a Cristo, aquelas que tinham saído do contexto cristão, se elas pertencessem a Cristo, elas teriam permanecido ali. Os que pertencem a Cristo tinham permanecido na igreja, mas os anticristos tinham saído. Permaneceram um tempo, mas depois saíram. Esta, meus irmãos, era inclusive uma palavra de conforto aos destinatários, aos leitores de João.
eles poderiam descansar na certeza de que tinha sido bom se verem livres daqueles anticristos, daqueles falsos mestres. E ao mesmo tempo, serem confortados de que uma vez que eles tinham permanecido, que eles, no contexto da igreja, que eles estavam firmes no ensino de Cristo, apesar de todas as dificuldades, isso significava que eles de fato pertenciam a Cristo. Mas um segundo aspecto que nós vemos aqui dos anticristos é que eles são mentirosos que negam a pessoa e a obra de Cristo. Eles acabam com a base do cristianismo. E isso está lá nos versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João passa a destacar aqui as características dos falsos mestres, dos anticristos. João faz uma pergunta e ele mesmo a responde, afirmando que o mentiroso é aquele que nega a Cristo. João estava se referindo àqueles que deturpavam o mais importante da mensagem do Evangelho, que é negar ou mudar, alterar a mensagem a respeito da pessoa e da obra de Cristo. A mensagem de pelo menos uma parte daqueles falsos mestres era o seguinte: Jesus tinha sido apenas um homem comum, mas após o seu batismo, o Cristo tinha descido sobre ele, dando-lhe poder divino até sua morte. Mas no final da paixão de Jesus, o Cristo o deixou. Segundo essa perspectiva, Jesus não era o Cristo, seus milagres tinham acontecido devido à habitação provisória do Cristo nele. Aqueles homens que ensinavam isso, posteriormente seriam conhecidos como os gnósticos. Mas aqui João chama esses falsos mestres de anticristos. Aqueles que se opõem a Cristo, ou que querem se colocar no lugar de Cristo. João fala aqui de anticristo no singular, mas não era uma referência a uma pessoa que no fim dos tempos apareceria negando a Cristo. Mas na verdade é uma referência a qualquer pessoa que nega ser Jesus o Cristo. E ele ainda diz que quem nega que Jesus seja Deus, o Deus que se tornou homem, também estava negando a relação de pai e filho. Em outras palavras, a negação de Jesus também significava a negação de Deus, o Pai. Mas, meus irmãos, após falar sobre os anticristos, queria falar um pouquinho com os irmãos a respeito dos cristãos, que se encontra lá nos versículos 20 e 21. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João assegura aos cristãos que, apesar de todas as tentativas dos anticristos, dos falsos mestres, eles, como cristãos verdadeiros, não seriam iludidos, porque possuíam a unção de Cristo. Enquanto os anticristos negavam a Cristo, que significa justamente o ungido de Deus, porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para que ele fosse o perfeito profeta, sacerdote e rei. Os verdadeiros cristãos, ao contrário, não apenas criam em Cristo, como possuíam e compartilhavam de sua unção. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, não vemos se falar muito a respeito de unção. E como eu disse no início, inclusive no contexto evangélico, existe muito equívoco com relação a essa questão.
muitas ideias erradas. Ideia, por exemplo, de que é só o pastor, aquele que prega, que é o ungido, existe essa ideia. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos com óleo no início de suas funções, e isso simbolizava consagração. Consagração para uma função importante diante de Deus. Mas aqui, quando João fala de unção, não está falando algo que tem a ver com óleo, não tem nada a ver com isso. Diz respeito ao conteúdo da unção de Cristo, que é o Espírito Santo. De maneira que os verdadeiros cristãos tinham o verdadeiro conhecimento, eles eram habitados pelo Espírito Santo, conheciam a verdade, possuíam o verdadeiro discernimento. O Espírito Santo é quem os tinha iluminado, guiado e selado com a verdade. E João enfatiza, portanto, que ele não estava pretendendo ensinar novas verdades para os seus leitores. Ele queria apenas lembrá-los daquilo que eles já sabiam. Eles conheciam a verdade do Evangelho. João queria lembrá-los para que pudesse assim alertá-los a estarem mais firmes. Portanto, uma vez que eles conheciam o Evangelho, eles eram capazes de discernir o verdadeiro do falso, e assim se oporem aos falsos ensinos. Em resumo, o Espírito Santo, pela palavra, tinha concedido a eles o verdadeiro conhecimento, a verdade. Por isso não precisavam de mais nenhum tipo de unção, ou de uma suposta unção oferecida pelos falsos mestres para chegarem ao suposto conhecimento secreto. Percebam, meus irmãos, tudo que João fala aqui, os termos que ele usa, é para combater diretamente os falsos ensinos. Os falsos mestres afirmavam que eles tinham um conhecimento secreto, que ninguém mais tinha, e João vai deixar claro, como nós já vimos, que na verdade, quem tem o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que vem de Cristo, são os cristãos. Os falsos mestres diziam que eles eram iluminados, mas Jesus vai deixar claro que eles estavam nas trevas. Quem estava na luz eram os cristãos. Os falsos mestres alegavam que eles diziam a verdade, e João afirma que eles eram mentirosos. A verdade somente os cristãos possuíam, aqueles que conheciam a pessoa e a obra de Jesus. E tudo isso, todas essas alegações dos falsos mestres se resumia no seguinte: nós somos ungidos, temos uma unção especial diferente. E aqui João diz, a única unção, o Espírito Santo habitando no coração, são vocês, cristãos, vocês que conhecem a Jesus. Não eles, são falsos cristos. Irmãos, eu queria trazer algumas lições para nós, algumas aplicações diante do que vimos até aqui. É necessário ficarmos alertas, devemos ficar alertas, pois a cada dia que passa, mais anticristos, mais falsos mestres têm surgido no mundo, e inclusive fundado novas igrejas, novas religiões, espalhando assim a mentira no mundo. Porém, devemos também estar convictos de que isso significa o cumprimento da palavra de Deus. Podemos descansar na certeza de que é possível até ficarmos com algumas dúvidas em alguns momentos da nossa vida cristã, principalmente por causa da nossa própria negligência no conhecimento da Bíblia. É possível até mesmo que o cristão verdadeiro chegue a se afastar do contexto da igreja,
Porém, o verdadeiro cristão jamais abandonará em definitivo os caminhos do Senhor para se apegar a falsos ensinos. Isso jamais acontecerá. Aqueles que apostataram da fé, abandonando a Cristo por completo, na verdade nunca foram genuínos cristãos. E o fato de terem saído da igreja é até mesmo um alívio para os cristãos, para os crentes, embora eles continuem pregando contra Cristo. Ao olharmos para a história, nós veremos que algumas das grandes religiões, seitas, presentes em nossos dias, elas foram fundadas por pessoas que pertenceram a igrejas genuinamente cristãs e hoje pregam contra Cristo. Existem, inclusive, presbiterianos, pessoas que vieram do contexto presbiteriano, saíram e de outras igrejas genuinamente cristãs e fundaram falsas religiões, seitas, pregando contra a pessoa e a obra de Cristo. Isso acontece inclusive dentro do contexto de igrejas evangélicas, onde há homens que inclusive se autodenominam apóstolos, mas são falsos cristos, são anticristos. Não são apóstolos. Eles estão se opondo a Cristo, eles estão querendo se colocar no lugar de Cristo. As igrejas recebem o nome deles, inclusive, muitas vezes. E diante do surgimento de tantos falsos mestres, de tantos anticristos, o que devemos ter em mente é que a cada dia que passa, mais próxima está a volta de Cristo, o retorno do Senhor Jesus a esse mundo. Mais próximo está do final da última hora, que será finalmente o último dia. Mas também devemos ser confortados por saber que o Espírito Santo habita em nós. Estamos selados, ungidos, consagrados a Deus para sempre. Pertencemos a Jesus e nada pode nos afastar dele. A nossa perseverança até o fim é justamente a evidência de que realmente estamos em Cristo. Ele é o nosso Senhor. O Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais, continua nos guiando, orientando pela verdade, de forma que é impossível darmos atenção em definitivo para um ensino que negue a Cristo. Isso também deve servir, meus irmãos, essa mensagem, essa palavra deve servir de incentivo, de consolo para aqueles que têm os seus familiares afastados da igreja. Talvez você tenha alguém da sua família que se afastou dos caminhos do Senhor, mas não se rebelaram completamente a Cristo. E se assim for, eles precisam ser novamente fortalecidos para retornar aos caminhos do Senhor. Se já eram convertidos, serão como o filho pródigo, vão retornar. Como ovelha perdida, o próprio Senhor Jesus vai buscar. Se não eram ainda convertidos, há esperança, continue orando, continue pregando o Evangelho. Eles podem se voltar para o Senhor. Porém, aqueles que estavam na igreja, conheciam as doutrinas, talvez tenham sido até mesmo líderes e depois abandonaram a igreja por completo. E hoje têm uma vida depravada, uma vida totalmente contrária aos ensinos do Senhor Jesus, uma vida imoral, que ensinam, pregam contra Jesus, contra o Evangelho, se envolvem com outras falsas religiões, religiões malignas, negando a Cristo. Esses, na verdade, nunca foram do Senhor, nunca foram salvos, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas em última instância, meus irmãos, independente de alguém sair ou não da igreja, somente Deus conhece aqueles que realmente pertencem à igreja invisível. Não a igreja visível aqui, muitos podem pertencer, mas somente o Senhor Jesus, somente Deus
conhece aqueles que pertencem à igreja invisível, aqueles que são salvos de fato, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E você, que está me ouvindo, você pertence à igreja, somente à igreja visível? Ou você pertence também à igreja invisível? Pergunte a si mesmo, reflita sobre isso. Diante de tantos falsos mestres, anticristos, negando a Jesus com seus falsos ensinos, é necessário nós termos algumas atitudes, meus irmãos. Quando alguém vier até nós com ensinos que neguem a Cristo, precisamos com firmeza repreendê-los, reafirmando a nossa fé em Jesus, o Deus homem que viveu a nossa vida, pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte, a morte que merecíamos, aquele que se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador. Devemos estar prontos para dar testemunho da razão da nossa fé, que é Jesus, a sua pessoa, a sua obra bendita por nós. Mas para isso, é necessário nos dedicarmos constantemente ao aprendizado, ao conhecimento da palavra dele, dessa palavra bendita, a fim de discernirmos aquilo que é verdadeiro do que é falso. Uma outra postura fundamental para nós é proclamarmos com ousadia, com dedicação o verdadeiro evangelho. Vivamos o evangelho, proclamemos o evangelho. Mas, meus irmãos, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, somente Ele pode trazer verdadeira libertação. E apenas pela unção de Cristo, que é o Espírito Santo, as pessoas serão convencidas de seus pecados e da verdade libertadora. Assim foi conosco. Louvado seja Deus por isso. E que sejamos instrumentos para que mais pessoas também venham ser libertas. E que continuemos proclamando o Evangelho, nos opondo a todo e qualquer falso ensino, não dando atenção para aquilo, mas apenas para o genuíno Evangelho. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar agora o hino 266, Rude Cruz. Nessa cruz para mim há mistério sem fim,
Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Oremos. Antes de orarmos, quero desejar que Deus conceda a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana debaixo do cuidado dele. Que Deus nos guarde, que Deus cuide de nós, Deus nos proteja. Oremos. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que temos de prestar culto a Ti. Nós te louvamos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque ela fala aos nossos corações. Agradecemos pela Tua palavra cantada nessa noite, pela Tua palavra lida e pela Tua palavra pregada. Que ela fique em nossos corações, trazendo edificação, transformação, exortação e esperança a cada um de nós. Sustenta o Teu povo, fortalece a Tua igreja. Que tenhamos uma semana debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. No nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo, a sua unção, seja sobre todos vós, povo de Deus, presente em seus lares, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.